Eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi pessoal, tudo jóia? Hoje é dia de casa cheia. Botar água no feijão para receber um convidado especialíssimo para papear com a gente e para apresentar essa pessoa e constatar a relevância do tema de hoje, eu queria fazer uma pequena introdução. E aí eu vou utilizar uma fala do Otto Scharmer, que é um professor do MIT, criador da teoria U e da formação em liderança ecossistêmica, e ele fala o seguinte: nós estamos coletivamente criando resultados que, entre parênteses, quase todos nós não queremos. Esses resultados incluem perda da natureza, perda da sociedade e a perda de nós mesmos. O convidado de hoje é um baita construtor de mundos na minha visão, por educar e acompanhar futuros líderes de que o mundo verdadeiramente precisa. Então seja muito bem-vindo, Edu Zeidenthal. Falei certo? Certíssimo. Obrigado, Mari. E manda bala. Como você está chegando? Muito obrigado. Eu estou chegando ótimo. Muito feliz e honrado pelo convite de bater um papo com você. Te admiro muito. Nunca te vi fisicamente, mas virtualmente te acompanho bastante. Então, muito legal estar aqui. Obrigada por aceitar esse tempinho, né? De ceder esse tempinho pra gente papear, Edu. Uma honra. E aí eu queria, né, falar assim, por que eu te chamei e queria tanto falar sobre isso, né, Edu? Acho que o tema que a gente vai discutir hoje, o tema liderança, é um tema que é extremamente caro para mim, assim. Ele permeou minha vida desde muito novinha. Porque no colégio eu participava de encontros de liderança, eu era representante de turma, eu fui presidente do Grêmio do colégio, e eu sempre, colégios católicos, né, isso cria um pano de fundo também de que tipo de liderança a gente está falando, mas fato é que eu sempre me importei e levei muito a sério o papel do líder. O que isso impacta? Essa pessoa, essa persona, essa atitude, essa função, né? Seja o adjetivo ou o verbo que a gente quiser dar, a proporção disso na influência das decisões e na vida das pessoas. E eu confesso que ultimamente eu tenho ficado muito frustrada ou preocupada ou desesperançosa em alguns momentos, justamente por essa frase que eu escolhi para a gente abrir a conversa, porque eu não queria abrir uma conversa aqui cor-de-rosa, sabe? Eu acho que é um tema que a gente realmente tem que entrar mais fundo nele, né? Que a gente às vezes subestima o impacto que tomadores de decisão estão afetando e estão fazendo com a nossa vida. Ou a gente delega demais a essa figura e não participa, seja ela em qualquer âmbito, profissional, social, político. Ou a gente deseja essa posição muito mais pelo status, pelo poder, pelo que ela representa, do que necessariamente pelo que ela pode oferecer. Por isso tudo e mais um pouco, eu queria muito bater esse papo com você. E aí, antes da gente embalar nessa... Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como é que você chegou até aqui, o que esse tema significa para você. Bom, eu sou o Edu, marido da Camila, tenho uns 4 filhos em conjunto, 13 cachorros, Adoro. Uma égua, um gato, sou brasileiro. E eu tive uma vida executiva, durante 15 anos trabalhando em multinacionais, etc. E faz 15 anos, 2008, eu fiz uma transição de carreira importante para trabalhar com educação. Então eu me considero um educador. Não está no meu nome, né? Educador. E faz 15 anos que eu estou trabalhando com educação de líderes em 3 grandes frentes, né? Uma frente de liderança dentro das empresas, dentro de startups, dentro de ONGs e tal, dentro de organizações.
Aí tem uma segunda frente onde eu faço parte da direção de uma ONG portuguesa chamada IPAV, e a gente tem um programa chamado Academia de Líderes Ubuntu, e aí eu presido a América Latina nessa frente aí, que é um programa gratuito de educação para desenvolvimento de liderança em comunidades, em escolas, em universidades, 100% gratuito. E a terceira frente, que é toda uma parte de comunicação e tal, onde eu tento espalhar duas palavras muito fortes para mim, que é a liderança Ubuntu. E aí eu tenho um programa chamado Café com Edu, tem um programa chamado Happy Hour com Edu, tem o Edu Talks agora em inglês e tal. Então, esse é um pouco o que eu venho fazendo da vida e quem sou eu. Joia. E esse tema, Mari, que você liderança, né? E eu assim, acho que meu posicionamento é liderança Ubuntu, né? E aí o Ubuntu qualifica já que tipo de liderança eu acredito e estou trabalhando já faz 15 anos nessa direção, né? Então, Ubuntu, para quem não sabe, para quem está nos escutando e nunca ouviu falar dessa palavra, Ubuntu é a união de duas palavras, Ubu, que significa tornar-se, e Entu, que é pessoa. Então, é a jornada de se tornar um ser humano. Então, Ubu, que é tornar-se, Entu, que é pessoa, e aí é a jornada de se tornar ser humano a partir da relação com outros seres humanos. É uma jornada de construção da sua individualidade dentro de uma comunidade. Então, a capacidade de você ter consciência da sua construção como indivíduo e do coletivo. Então, o Ubuntu não é só coletivo, também não é só indivíduo. É a união das duas coisas, que é animal. E para mim também, liderança é algo fundamental. E a definição que eu tenho de liderança é que todo mundo é líder. Né, porque eu uso uma definição muito simples de liderança, inspirada no Bob Dunham, que é um americano, fundador da liderança generativa, e ele define a liderança de uma maneira muito simples, que é o líder é aquele que constrói um futuro que outros se comprometem a realizar. Então, se você constrói um futuro, você é um líder. Agora, você não vai conseguir construir sozinho, né? Por quê? Porque nós somos seres sociais, então a gente vive na relação. E aí é que entra o Ubuntu muito forte. E aí, portanto, eu tenho que ter essa capacidade de me coordenar para construir esse futuro que outras pessoas se comprometam a me ajudar e eu ajudá-las, né? Essa troca, para a gente conseguir realizar. E eu acredito muito, Mari, que o mundo vai ser muito melhor se a gente tiver líderes e líderes Ubuntu. E é por isso que eu estou trabalhando no que eu estou trabalhando. E Edu está falando que o líder é o que engaja para a construção de, né? Ele mobiliza, ele tem essa capacidade de influência. E você quer construir que mundo, Edu? Eu quero construir um mundo cheio de líderes Ubuntu. Então, por isso que eu estou trabalhando com educação, que é um veículo, uma forma que eu encontrei para fazer isso. Então, através da educação, eu estou formando já muita gente e meu sonho é formar milhões de pessoas. Eu já estou nos milhares, mas preciso chegar nos milhões para a gente ganhar escala, para a gente ter maior impacto, etc. Acho que isso é importante. Eu gosto muito da palavra ornar, né? Ornar é uma palavra maravilhosa, né? E aí, assim, eu procuro muito ornar aquilo que eu procuro trabalhar na educação com aquilo que eu vivo na minha realidade. Então, eu tenho o centro, eu estou criando o Centro de Experiências Ubuntu lá no interior de São Paulo, em Mojimirim, contato com a natureza, levar os líderes para lá, para eles terem contato com a natureza, contato entre eles mesmos e com eles próprios, contato com os bichos, né? Então eu sonho com esse futuro, assim, que eu possa viver aquilo que eu acredito, e eu estou, né, desenhando esse futuro, e estou me comprometendo, e Camila também, e outras pessoas também, e também servir, né? Acho que é isso, servir aos líderes das organizações, das comunidades, das escolas e tal. Então, se você olhar, assim, eu já estou fazendo o que eu estou, só que eu quero fazer mais. É um bom indicativo que está no caminho certo, né? Óbvio que a gente vai dançando conforme, né, os eventos vão acontecendo e tal, então não é só flores, né? Não é uma jornada só romântica, é romântica também, e também doída muitas vezes, né? Mas isso é a vida, né? Então, mas é maravilhoso, assim,
espetacular. Então é possível desenhar um futuro, construir esse mundo, né? Só que a gente, né, nasceu muitas vezes num modelo educacional que faz a gente acreditar que não é possível, né? E que é isso, né? O poder, né? A gente tem uma distorção em relação ao poder, né? A gente se afasta de posições de liderança por causa dessa má interpretação sobre poder. Então é muito bom ter poder. E poder é definido pela, né, de novo, uma definição de liderança generativa, é a tua capacidade de fazer coisas que outras pessoas não têm essa capacidade, de tomar decisões, de ter determinadas ações. Se a gente tem consciência, e o Ubuntu traz muito isso, ter poder é muito legal, porque a gente tem capacidade de servir muito, de ajudar muita gente, de se ajudar, né, de mexer com o planeta. Então, só que aí a gente está numa história agora de que é isso, puta, poder, não, eu não quero isso é mal, né? Não, poder é bom, desde que usado na direção e no propósito que faça sentido para mim e para todos, né? É isso. Edu, sua fala já derivou aí milhões de perguntas que eu quero te fazer. Eu vou tentar fatiar aqui. Primeira sobre educação, vai. Eu vejo hoje uma enxurrada de cursos de liderança de toda cor, sabor e cheiro possível, e nome possível, né? Porque ao mesmo tempo que eu entendo o que você está trazendo e concordo dessa repulsa ou resistência a posições de poder que estão atreladas a símbolos e a experiências ruins, por outro lado, esses símbolos e essas expectativas também são muito desejadas, né? Porque essa mistura de autoridade e hierarquia com liderança, você vê, especialmente no mundo organizacional, vou falar, né, no ambiente corporativo, você tem muitos privilégios. E você olha para aquele privilégio e fala, pô, também quero aquele carrão, aquele salário, aquelas férias, também quero usufruir dessa posição que me permite fazer isso tudo. E eu acho que isso esvaziou absurdamente o tema liderança. Porque hoje o que a gente vê, na minha humilde opinião, não é uma formação de liderança, é uma formação de reprodutores, de padrões e de modelos para servir à organização. Então, assim, líderes que eu considero líderes de verdade, que influenciaram e que transformaram, nunca foram palatáveis, né? Assim, você fala assim, Mandela tinha soft skills, Gandhi, Vandana Shiva, acho que eles tiveram a não violência, eles tiveram características fundamentais para atuar, mas nunca foram palatáveis, eles incomodaram e incomodam muita gente, pela posição e pela liderança de fato. Então, quando a gente fala de educar líderes, para mim, né, é inevitável que isso esteja associado a um pensamento crítico. Porque reproduzir o mais do mesmo, ou anuir com os modelos e os sistemas, as estruturas que a gente hoje está inserido, né, que é um aquário, é difícil, inclusive, a gente enxergar que elas existem e a influência delas na nossa vida. Mas seguir tocando esse bumbo, para mim, é a gente seguir numa direção de um futuro que a gente não quer construir. Super. Então, assim, como educar líderes? E dado que todo mundo é líder, e eu estou super alinhada com você, né? Eu acho que todos influenciamos e todos somos influenciados e a gente constrói junto. Como despertar isso em jovens, em adolescentes, em crianças, em adultos, que daí já tem um mindset já muito costurado, muito, né, enraizado. Sim. Como que é esse trabalho, Edu? Eu estou numa jornada de construção disso, né? Então faz 15 anos de história aí que eu estou trabalhando nisso e é muito legal porque ao longo desses 15 anos eu fui identificando estágios, né? E que eu mesmo vivi, que eu tenho certeza que você está vivendo. Sim. Então, tem certos padrões que se repetem em determinados estágios. Então, eu identifiquei na jornada da liderança Ubuntu 5 estágios. Um estágio de despertar. Então, às vezes, a gente está cego no piloto automático reproduzindo o padrão
que a gente nem quer, Uhum. mas a gente não tá nem enxergando, a gente tá cego, e a gente tá lá repetindo o padrão. Tem uma hora que a gente desperta, seja lá causado por nós ou causado pela vida. Aí a gente vai para um segundo estágio chamado descoberta, que é eu me despertei, mas eu não tenho a menor ideia para onde é que eu vou. Uhum. Eu estou incomodado, eu estou às vezes me sentindo louco, porque por que é que eu estou tão incomodado? Então aí tem um estágio importante de descoberta da direção. Terceiro estágio é, uma vez que eu descubro a direção, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou para lá. Para esse futuro que eu descobri que eu estou querendo ir, mas eu não tenho a menor ideia. Como é que eu descubro? Indo. Semeando. Terceiro estágio, semear. Eu preciso plantar, eu preciso semear diferentes canteiros para conseguir ver quais vão germinar, quais não vão germinar e aprender com isso para a gente ir na jornada. Quarto estágio, crescer. Algumas plantinhas, na hora que você semeou, cresceram, e aí a gente começa a crescer, e aí a gente tem as dores do crescimento. A gente sente que vai perder o controle, a gente fica sobrecarregado, e todas as dores do crescimento típicas. E aí, quinto estágio, que é a colheita. E aí, colheita aqui pode ser colheita, né, de vários frutos, etc., como pode ser também errou e os aprendizados que você colhe a partir disso. E aí, quando você colhe, aí você chega na colheita e fala, nossa, mas por que eu comecei tudo isso mesmo? E aí volta para o estágio da descoberta e o ciclo ele não termina nunca mais e ele é representado pela espiral. Então, Mari, respondendo diretamente a tua pergunta, eu dei esse contexto só para fazer sentido. Eu estou dedicado a trabalhar a educação no estágio que a pessoa está. Uhum. Porque precisa fazer sentido para ela, precisa pegar nela. Então, qual é a dor que ela está tendo? Eu passei muitos anos, por exemplo, focado na metodologia do empreendedorismo. E se você olhar, o empreendedorismo é uma metodologia maravilhosa para o estágio da descoberta. Agora, perceber que tem outros estágios, do semear, do crescer, da colheita. E eu, ao longo desses 15 anos, fui vendo diferentes metodologias para isso, né? A teoria U, que inclusive você citou aí, para mim é uma excelente metodologia para um determinado estágio. Uhum. Eu estou dedicado a criar um ecossistema de educação onde eu convido a pessoa a refletir sobre em que estágio ela está. Isso tem que fazer sentido para ela, tem que estar pegando na dor dela e convidar ela para entrar na jornada. Na hora que ela entra na jornada, ela começa a enxergar coisas que ela não estava enxergando. E aí o processo começa a virar virtuoso. E aí vai caminhando. Não dá pra desver, né, Edu? Não dá pra. Na hora... Não dá para desver. Na hora que você vê, você fala, nossa senhora, entendeu? É isso aí, não dá para desver. Exatamente. E não dá para voltar para trás. É, Quer dizer, até às vezes a gente tenta, mas não rola. Então respondendo muito diretamente, assim, jovens, adultos, CEOs, né? Eu trabalho com alguns CEOs, por exemplo, e é isso, é a mesma coisa. Porque é ser humano. Isso é um processo natural. Se você olhar os estágios que eu estou falando, é um processo natural, um processo do ser humano, um processo da natureza, inclusive. Isso que é muito legal. Então, serve para todo mundo. A gente tem metodologia, por exemplo, na Academia de Líderes Ubuntu, que é da ONG do IPAV, lá de Portugal, é uma excelente metodologia para despertar. A gente vai nas escolas, lá em Portugal, por exemplo, está em praticamente todas as escolas públicas, aqui na América Latina a gente está expandindo. É uma excelente metodologia para despertar o jovem. Com exercícios práticos, vivências e tal. Os jovens saem super emocionados. Só que aí elas saem super emocionadas. Nossa, mas e aí? Eu faço o que com isso? Descoberta. Aí vai, entendeu? Descoberta, semear, etc. Então, eu estou muito dedicado a trabalhar nisso e ajudar as pessoas nos estágios onde elas estão. Nas dores que elas estão. E aí você falou de que eu faço com isso, né? Depois do despertar. Que tem muito a ver com a última fala que você fez também. Que é essa liderança servidora, né? Essa liderança Ubuntu, mas ela está a serviço de quê? Porque, inclusive, eu tenho um último episódio que eu falo sobre as narrativas também. E a gente pode estar a serviço de boas narrativas que nos tiram autonomia, nos tiram liberdade. Então, o servir, ele inerentemente parece muito bom, né? Assim, estar a serviço. Mas a serviço de quê? Como que a gente conecta, né? Eu acho que esse despertar é um autodespertar, é um despertar para o coletivo.
e obviamente facilita esse entendimento, talvez, da essência e do que realmente importa, etc., né? Nesse sentido. Mas o que realmente importa para mim é diferente do que realmente importa para você. E aí é nessa diversidade que a gente também constrói, né? E a gente vai, cada um abrindo uma frente e defendendo a sua verdade. Mas tem um perigo aí também que eu vejo, né? É a serviço de quê? Que essas pessoas com muita ferramenta, muito recurso, né? A gente já viu historicamente alguns. Como que a gente consegue ter esse discernimento ou provocar esse discernimento para que a gente consiga construir esses futuros realmente generativos, regenerativos, que respeitem a vida, que respeitem os ciclos, a natureza, enfim. Então, Maria, aí, excelente ponto que você está trazendo, é por isso que eu acredito tanto em Ubuntu, né? Porque Ubuntu é uma referência, assim, Uhum, sabe? uhum, A melhor definição de Ubuntu, para mim, é um jeito de viver. Mas é também uma carta ética, é quase uma ética universal, né? Então, assim, eu não acho que é liderar por liderar. Eu acho que tem que ter uma referência, entendeu? O que é muito legal é que o ganho de consciência, quando você me fala essas coisas, assim, também tem um processo de cada um de ir enxergando, né? Porque depende do nível de consciência de cada um. Da onde você está na espiral, né? uhum. Eu uso muito, né? Esses estágios que eu acabei de falar para você são representados numa espiral. Então, dependendo do nível da espiral, você enxerga uma determinada coisa, né? Então, o servir, por exemplo, quando você está numa determinada fase da tua vida, com um determinado nível de consciência, é servir a, por exemplo, cara, eu pagar minhas Sim. contas, Servir a sua família, né? servir minha Sobreviver. família, Sim, sim, sobreviver. E tá tudo sim. certo, super digno. Aí, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai evoluindo nessa história, a gente vai enxergando outras coisas. Opa, tem, além da minha família, tem mais gente, né? E tem eu também, né? Porque eu não posso ficar só servindo o outro. Então, eu acredito muito que essa jornada da espiral é uma integração genuína e verdadeira e profunda do indivíduo e do coletivo. Então, de novo, eu não acredito que a gente está aqui para servir o coletivo. A gente está aqui para servir eu e o outro, os dois. O Ubuntu é uma excelente ética para a gente ir pensando sobre isso. Eu trabalho com Ubuntu faz 15 anos. Eu escrevi um artigo há 5 anos atrás, depois de 10 anos, portanto, dizendo quanto que eu não sei nada sobre o Ubuntu ainda. Entendeu? Maravilhoso. Por quê? Porque é isso. Por exemplo, eu estava saindo de um casamento onde eu me atrapalhei na história do eu e do outro, Sim. né? Do eu e da outra. Então, e me casei de novo e tô na jornada de aprendizagem, né? Cometer novos erros, né, Edu? Começa desde eu aprender a viver em casal. Agora, não é só isso. Aí tem os filhos, aí tem os amigos, aí tem o trabalho que eu sirvo, aí a comunidade que eu vivo, a natureza que eu estou presente. E aí a gente vai expandindo, e aí tem o planeta, e aí tem as estruturas de poder, e aí Sim. a gente vai ampliando essa história e é uma jornada de aprendizagem. Então, é muito legal, por quê? Porque a gente está constantemente aprendendo. É. Por isso que eu acredito tanto em educação. Né? É isso. Acho que essa é a resposta. Eu podia passar aqui horas falando, A né? tarde inteira a gente falando aqui, né? Mas, Edu, é muito bom, assim, acho que quando a gente também tem um pano de fundo do coaching ontológico, né, das coerências das esferas, e eu, depois de anos, 10 anos que eu visitei esse conhecimento, hoje eu falo que, da minha humilde arrogância, eu falo que a gente vive numa incoerência evolutiva, né? Super. A gente vive nesse desequilíbrio tentando achar essa forma de integrar tudo, né? E aí eu entro também na outra questão que eu queria falar para discutir com você. Porque tem uma demanda quase injusta, assim, né, em relação ao líder, que é o exemplo, que é quase a perfeição, um semideus, né? Ele tem que ser um semideus ali com traços humanos para a gente poder acreditar e conectar, mas o cara tem que ser milagroso,
né, para ele ser respeitado, enfim. E aí eu queria que a gente explorasse um pouco isso também, né? Quais são os líderes hoje? Aonde eles estão? Quais são essas características? Se existem algumas características que a gente pode discutir, pontuar, né? Acho que uma delas que você colocou aí, que eu super concordo, é o aprendizado contínuo, né? Mas não o aprendizado contínuo de colecionar título, é da abertura em tocar e ser tocado, né? E ser transformado. Então, eu queria ouvir sua perspectiva assim, sobre. Então, assim, remetendo aos estágios, né? De novo, assim, o aprendizado contínuo é você quase incorporar essa história do despertar constante, né? Que tudo na vida é uma forma de aprendizado. Então, se você já tem esse gatilho, isso já ajuda muito. Uhum. Porque aí você continuamente está evoluindo. Acho que tem uma outra característica que tem a ver com o propósito ou com a fala que você teve recente aí sobre o que me importa. Então, acho que tem uma característica constante de conexão e busca pela coerência do propósito ou daquilo que te importa. E essa é uma reflexão que você passa o resto da vida fazendo, né? Você vai dançando na espiral, e vira e mexe, você volta e pergunta, mas para que eu estou fazendo tudo isso mesmo? E o que me importa mesmo? Se você volta sempre a refletir sobre isso, por mais incoerente, e sim, concordo com você, muitas vezes a gente está na incoerência, mas se a gente está na busca pela coerência, isso já é animal, já. Então é uma busca, uma eterna busca. Aí tem, acho que um outro ponto que eu encontro ainda na fase da descoberta, que tem a ver, que para mim é um ponto de acupuntura, que é vulnerabilidade, né? Então, essa história que você falou, assim, né? Ser perfeito, ser um exemplo, né? Se você vai nessa, você vai tentar ser alguém que você não é. E aí ferrou. Aí é o início do fim, né? Essa jornada de entrar em contato com a tua vulnerabilidade também é uma jornada eterna. Eu estou há 15 anos praticando isso comigo mesmo e continuo praticando, e continuo evoluindo, e continuo entendendo melhor o que isso significa, né? E aí, por exemplo, quando você falou da ontologia da linguagem, essa história do observador, ator, resultado, e a gente entender melhor como é que esse nosso observador funciona, e constantemente perceber isso no campo individual e evoluir isso, é animal. Então, característica importante. Aí vamos para o campo coletivo, né? A capacidade que a gente tem de se relacionar, né? De usar a linguagem, de estar presente, de se conectar com o outro. São características outras mega importantes para a liderança também. Enquanto a gente não aprendeu a falar, né, no sentido de se comunicar direito, a gente usa as distinções de linguagem, por exemplo, de maneira inocente, muitas vezes. A questão corporal, né, muito importante. A questão emocional, muito importante. A questão histórica e perceber os padrões históricos e procurar não repetir certos padrões históricos que não estão nos servindo mais. Outras características mega importantes. Então, tudo isso, eu estou falando dos estágios, né? Aí, de novo, também a história da ação, né? Do fazer, do pôr a mão na terra, né? De tentar, de errar, e aí volta para a vulnerabilidade. Aí outra característica para mim muito importante é essa história da colheita, né? Assim, de você deixar morrer aquilo que precisa morrer, sabe? Voltar a plantar aquilo que precisa voltar a plantar, de saber celebrar, de saber aprender com certos erros e com os acertos também. Então, assim, tem muitas características, né? Agora, o que é muito importante é que tudo isso que eu estou falando são coisas que a gente consegue aprender, né? Porque às vezes a gente olha para figuras como Mandela, por exemplo, Gandhi e assim por diante. Ah, não, isso é o Mandela só, né? Fica distante, Sou eu, né? Sou eu. E aí, quando eu estou falando dessas características, assim, né? Essas competências, vamos dizer assim, esses temas, elas são temas que eu consigo me inspirar e praticar. E praticar no meu dia a dia, né? Então, é isso que eu estou dedicado, Maria, é ajudar as pessoas a praticarem. Então, vamos praticar? Porque liderança não aprende lendo um livro, né? Liderança não aprende vendo um filme só.
são importantíssimos. Ler o livro e ver o filme é importantíssimo. E também praticar. No teu dia a dia, na tua vida. E por isso que é muito legal esse conceito de que todo mundo é líder, porque você pode praticar em qualquer lugar. Não é porque você está dentro de uma empresa, com uma hierarquia, etc., que só esses são líderes. Não. Né? Na tua casa, com a tua família, com teus amigos, você pode praticar a liderança. E na grande empresa também. E a capacidade, por exemplo, eu trabalho muito com empresas, e a capacidade da gente desassociar a liderança com hierarquia, que é isso que você estava falando há poucos minutos atrás. Então, é um pouco nessa direção. Assim, eu acho que tem temas, tem tópicos de liderança que são essenciais para o ser humano. E que isso é passível da gente aprender. Vamos aprender? Vem comigo. Vamos juntos. Você não está sozinho também. Outra coisa muito importante, né? É muito legal é a gente aprender junto. Uma dor que eu estou sentindo, de repente outra pessoa também está sentindo. E é libertador quando a gente está junto com uma outra pessoa que está sentindo a mesma dor. E aí você fala, pô, eu não sou o único louco dessa história, né? E aí a gente juntos somos mais fortes, como diria Nelson Mandela. Edu, posso ficar aqui horas. Quando você também. fala de vulnerabilidade, eu gosto muito do conceito do Otto, quando ele fala que a gente supervaloriza o conhecimento, o saber. Uhum. E aí isso distancia a gente da presença, né? Porque aí a gente já sabe as respostas, a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já tem a conclusão já está pronta. E daí eu gosto dessa ideia também, você fala da vulnerabilidade, junto com o conceito dele de o líder não é aquele que sabe tudo, né? Ele não é aquele que tem as respostas, muito pelo contrário. E a gente, muitas vezes, como liderado, e aí botando também, incluindo o outro lado, como ser um bom liderado. Porque há momentos em que a gente está sendo liderado e como ser um bom liderado. Porque essa relação, assim como você trouxe a integração entre o indivíduo e o coletivo, eu acho que uma boa relação e um bom resultado de uma boa liderança também vem da nossa consciência de sermos bons liderados. Porque a partir do momento que a gente coloca essa expectativa de que outra pessoa vai fazer tudo, vai responder tudo, vai saber tudo, e ali eu só tô do lado de cá, meio quase uma erva daninha ali, assim, né? Um sanguessuga só sugando tudo ou que acreditando que eu não tenho poder de ação, né? Que eu não tenho agência sobre o meu destino e sobre o destino do coletivo e sobre as construções que a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem na minha visão, a educação sobre a liderança, ela também inclui sermos liderados. Como sermos bons liderados. Boas partes do todo. Então, é inevitável para mim falar de liderança sem falar de ser parte do todo. E em quais momentos a gente precisa se calar, não saber, recuar, refazer, reconsiderar, né? E não estar à frente, é estar ao lado, acompanhando e sendo parte. Então, o que você acha sobre ser bom liderado também, Edu? Queria te ouvir. Então, dentro do conceito de que liderança é aquele que constrói um futuro que outros se comprometem a gente constantemente, todos nós, lideramos e somos liderados o tempo todo. Né? Eu acho que esse é um aprendizado também. Né? Então, eu tô com você, assim, tão importante quanto aprender a ser líder é também aprender a ser liderado. E as estruturas organizacionais, assim, acho que um padrão, por exemplo, de estrutura organizacional que a gente viveu faz tempo é a única estrutura hierárquica, né? Assim, praticamente todas as nossas instituições, desde que a gente nasceu até agora, funcionam na estrutura hierárquica, que é uma excelente estrutura. De novo, aqui eu não estou criticando só a estrutura hierárquica, ela funciona para algumas coisas, não para tudo. Então, por exemplo, se eu sei o que eu preciso entregar no final da linha, e aqui final da linha significa linha de produção, pode ser serviço, pode ser qualquer coisa, a estrutura hierárquica funciona super bem. E também, quando eu preciso criar
estrutura hierárquica não é o melhor lugar, a melhor forma da gente. Então, nesse conceito, a serviço do que a gente está junto aqui, fazendo o que, por isso que é muito importante o ganho de consciência, tanto de liderado quanto de líder. E aí, aqueles temas que eu falei, que eu estava falando para você, né, de cada um dos estágios, por exemplo, são válidos tanto para líder quanto para liderado. Depende do momento que você está. E depende da função que você está exercendo naquele momento. Então, conexão com propósito, se você é um liderado, você precisa ajudar a tua equipe e teu líder, inclusive, a relembrar. Nós estamos aqui para isso. Né? Aí, vulnerabilidade, mega importante. Né? O silêncio, por exemplo, é uma coisa que eu trabalho com equipes, e silêncio é insuportável para certas equipes. Não consegue uma equipe ficar em silêncio. Sabe aquele silêncio reflexivo, aquele silêncio poderoso, de aprendizagem, por exemplo? Então, silêncio muitas vezes é um lugar de vulnerabilidade, as conversas difíceis que muita gente evita, né? Também outro lugar difícil. E se você é um liderado e ser capaz de promover uma conversa difícil, criar um contexto, né, para isso. Eu não vou repetir aqui os temas de novo, mas todos aqueles temas que eu estava falando são válidos tanto para líder quanto para liderado. E é isso que você falou mesmo. A gente precisa ser capaz de mudar o nosso papel ao longo do dia, sabe? Certa reunião eu vou mais para frente, certa reunião eu recuo, certa reunião eu proponho, ofereço mais, certa reunião eu peço mais. E assim por diante, né? Estou dando alguns exemplos aqui, mas é isso, assim. Só que a gente tem, de novo, vem numa estrutura educacional que eu sou isso, né? Entendeu? Eu sou o CEO. Ótimo. Você está, né? Exato. Pode até ser CEO das 3 às 4 da tarde. Das 4 às 5 você pode ser outra coisa. Quando você for chegar em casa, você já não virou CEO mais, né? Você já é outra coisa. E assim vai, né? E a gente ter essa consciência e atuar com essa consciência é a arte de liderança. Eu brincava na minha vida pregressa corporativa, eu sou igual gato, né? Tive umas 7 vidas já. E nessa corporativa eu brincava com os times que eu passei, que eu falava, gente, vocês têm que liderar seus líderes, né? E parte desse conceito que você falou lá no comecinho, que todo mundo é líder. E aí, quando a gente muda essa chavinha, né, de qual é a minha influência hoje, ou qual é a minha forma de entregar algo para o meu time, para minha família, para o mundo, para seja qual sistema coletivo você faz parte. E isso muda tudo, né? Muda a forma de você agir, muda a forma da troca, qualidade da troca. Fica uma troca mais balanceada, mais saudável, né? De dar e receber, de oferecer e de ser acolhido, né? Numa relação, acho que Ubuntu, né? Nesse sentido, assim, acho que voltamos para o começo, no final das contas, né? Muito bom. Edu, alguma coisa que eu não tenha puxado, a gente não tenha falado e você acha importante a gente mencionar? Eu acho que não, acho que a gente tocou nos pontos importantes, assim, de novo, a gente podia passar o resto da vida falando aqui, né? Mas acho que é suficiente, sabe? Acho que tá bom, assim, acho que foi... Semeamos. Isso aí, isso aí. Quem quiser te achar, Edu, quiser saber mais sobre liderança servidora, quiser trabalhar com você, quiser te seguir... É só me seguir nas redes sociais, né? Eu estou presente no Instagram e no YouTube ativamente, Edu Zeidenthal, do Zeidenthal. E aí meu site, eduzeidenthal.com, você me acha em tudo lá. Me chama para tomar um café. Pode ser virtual como presencial. E é um prazer, assim. Eu te agradeço pelo convite de novo. É uma delícia, assim. Você me inspira com a tua jornada. E eu acho que te inspiro de algum outro jeito. E isso é o Ubuntu, né? Assim, isso é muito legal, né? Então,
A gente se conheceu numa reunião aí, né, de ontologia, sabe? Foi. Na verdade, Edu, olha, quando você. Agora que eu lembrei, quando você criou o movimento Eu Empreendedor lá antes, acho que você ainda nem tinha ido para Newfield. Eu estava ainda na Procter. A gente se cruzou, eu trocamos umas mensagens assim. E aí, Faz tempo, então. nossa, te acompanho há muitos anos. Que bom, que bom que faz isso. É isso aí. E aí depois a gente se aproximou mais. Muito legal. É isso. Então, é isso. Esse aqui é um exemplo claro do que tudo do que a gente está falando, entendeu? Esse movimento em rede, por exemplo, a gente, putz, sabe? Se acompanhar. A gente se ajudar, a gente se acompanhar, a gente trocar ideia, a gente ir fazer, né, executar, e aí a gente volta, conversa, aprende, e aí vai. Total. Muito bom dividir o Ubuntu com você. Digo mesmo, Mari, obrigado, obrigado. Isso é Ubuntu, Muito total. obrigada. É isso. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.